Então foi preso em flagrante para ia dar uma palestra. É como se eu chegasse dizendo que eu sou especialista da NASA, começasse a falar sobre a lua vermelha, lua de sangue, sei que lá, o eclipse e tudo mais. Não é um problema, a princípio. Porque, enfim, ninguém vai morrer pelas coisas que eu falei. Mas se fosse dicas de saúde inadequadas, por exemplo. Mas ela fez mais, segundo as investigações. Ela teria entrado na unidade de terapia intensiva e se passado por médica dentro de uma UTI, onde se atende pacientes em situação grave. Eu vou falar com a Débora Radassi, ela está ao vivo e traz detalhes do Jornal do Piauí sobre essa atuação da falsa médica. Débora, isso aconteceu no HGV, Débora Radassi. Boa tarde. Isso, Joelson. Boa tarde mais uma vez a você e a todos. E quando a direção do HGV percebeu que essa mulher era uma falsa médica, aí sim fez a denúncia ao Conselho Regional de Medicina. A visita dela ao hospital, a UTI aqui do hospital, é o contato que ela tinha com uma família que tinha um paciente aqui e essa família acabou, olha, vai lá visitar o paciente e ela veio ao hospital, né, para visitar esse paciente se passando por médica, né, profissional da saúde. Eu vou conversar agora com o diretor do HGV, o doutor Oswaldo Mendes, para falar sobre essa situação. Doutor Oswaldo, a visita dessa médica, né, dessa falsa profissional da saúde ao hospital, o que fez a direção do hospital perceber que tinha algo irregular? Bom, isso tudo começou 1 mês e meio atrás. Havia um paciente internado aqui na UTI e a família desse paciente solicitou ao hospital, a nossos assistentes sociais, que eles estariam autorizando uma médica da família a vir visitar esse paciente na nossa UTI. Então, assim, ela, preciso dizer, ficar bem claro que ela não atuava no HGV, como já saiu essa notícia equivocada, ela nunca atuou aqui no HGV, ela simplesmente veio umas 3 ou 4 vezes aqui visitar esse paciente na UTI por conta do pedido da família desse paciente. No momento em que ela entrou aqui no hospital, ela começou a querer chegar antes da hora, alegando que era médica. Quando nós pedimos a comprovação de que ela fosse médica realmente, ela nunca apresentou o CRM. Então a gente barrou a entrada dela aqui. Naquela altura, ela tirou fotos dentro do hospital, postou fotos nas suas redes sociais dizendo que se sentia feliz de fazer parte dessa equipe, só que ela nunca fez parte dessa equipe. Então, assim, ela nunca trabalhou no hospital e se apresentava como uma integrante, como uma médica contratada aqui do hospital? Não. Ela não se apresentou dessa forma. A família desse paciente nos solicitou que uma médica ligada a eles viria visitar o paciente nos horários de visita da UTI. Então ela veio aqui umas 3 ou 4 vezes visitar o paciente, dizendo-se neurologista e amiga dessa família. Foi quando ela, nessas vezes que ela veio aqui, ela tirou fotos, né, dentro do ambiente do Getúlio Vargas e postava dizendo que era feliz em fazer parte dessa equipe. E nunca fez parte dessa equipe. Não tem como nenhum médico com CRM entrar no HGV e fazer prescrições, porque aqui, para você fazer uma prescrição, para você tomar uma conduta, você tem que estar cadastrado. Você não entra no sistema do computador, porque você tem que ter uma senha, você tem que estar cadastrado. Para você ter uma medicação liberada, você tem que ser do quadro. Então não tem a menor possibilidade de uma pessoa dessa atuar aqui dentro. O que chamou a atenção foi que, ao mesmo tempo que ela dizia que iria fazer um doutorado na Argentina de neurologia, ao mesmo tempo, isso 1 mês e meio atrás, ela solicitou para fazer um estágio no laboratório, como biomédica. Então, assim, não havia, né, lógica, como é que ela é uma médica neurologista fazendo doutorado e pedir para fazer um estágio no laboratório. Não era compatível isso, né, com... Então a gente começou a desconfiar e proibiu a entrada dela aqui. Ela chegou a vir uma vez alcoolizada aqui, segundo os porteiros, querendo entrar, mas aí sumiu. Quando foi na semana passada, chegou o folder dessa apresentação, que parece que foi ela mesma que construiu com a logomarca da OAB. E nós, desconfiando, né, encaminhamos para o CRM. O CRM entrou em contato com a OAB, porque a palestra seria na OAB. E lá na OAB aconteceu tudo isso aí que vocês já falaram. Mas é assim, para ficar claro, ela nunca atuou aqui no HGV,
Ela simplesmente veio umas 3 ou 4 vezes aqui visitar um paciente que a família, a pedido da família, a própria família depois negou, que ela não deixou mais que ela viesse, e realmente ela não tem atuação nenhuma aqui não, mas ela se apresentou como médica, estetoscópio no pescoço, de jaleco e tal, e tirou fotos dizendo que fazia parte da equipe. E tudo isso serviu como provas para a direção do hospital tomar todos os procedimentos. Doutor Oswaldo, nessa situação, neste caso, né, dessa médica que com o tempo vocês foram percebendo que havia algo irregular na documentação, o seu próprio comportamento aqui no hospital. O que faz o hospital perceber os profissionais que adentram aqui a unidade? Não, normalmente o médico nenhum tem esse comportamento. Qualquer pessoa, a gente tem a orientação do CRM de andar sempre com o nosso documento de identificação profissional. Todo médico anda com o seu e é muito fácil você tirar para mostrar, né? É normal, se uma família quiser que um médico venha visitar um paciente para discutir a conduta, para ver como é que o paciente está, isso é normal. O problema é que ela realmente não apresentava essas características. Eu acho muito importante a gente esclarecer essa situação, porque no mundo de hoje, cada dia é mais comum esse tipo de crime, né? Eu estava falando hoje de manhã que no Rio Grande do Sul, ano passado, foram 47 prisões de falsos médicos. São Paulo, a mesma coisa. Então, assim, é preciso que as pessoas se identifiquem. As pessoas, os doentes que forem procurar um médico, se não for um médico já conhecido da sociedade, é bom procurar saber. Existe o site do CRM, que você pode colocar o nome de qualquer médico lá e ver se realmente ele é médico. Todas essas informações são muito fáceis, para você não incorrer no erro de procurar um falso profissional como esse, que inclusive tem histórias de que ela estava tratando de crianças autistas. Então você imagina a fragilidade de uma família com crianças autistas, a dificuldade de você lidar com um problema como esse, e ela está prescrevendo medicação para uma criança dessa. O dano é muito grande, é preciso que a gente fique muito atento. Doutor Oswaldo, o Joelson, ele tem um questionamento. Pois não, Joelson? Doutor Oswaldo, diretor do Hospital Getúlio Vargas. Bom, já ficou claro para os nossos telespectadores, importante sublinhar, de que ela entrou na unidade de terapia intensiva de fato, algumas vezes, mas não se passou no meio dos pacientes como médica para fazer tratamentos ali nas pessoas. Agora, o HGV, assim como os outros hospitais, o Hospital de Urgência de Teresina, são hospitais gigantescos, com um corpo de funcionários grande. Existe na avaliação de vocês, diante desse episódio, que foi isolado, que é isolado, a necessidade de alguma revisão de protocolo de identificação? O senhor já analisa essa possibilidade ou não é o caso? Não, a gente conhece muito bem os nossos profissionais. Nós temos mais de 300 médicos aqui e esses são todos os setores, eles são conhecidos. A gente está aqui diariamente, dia e noite. Então, assim, a gente não tem esse problema. Agora, claro, quando vem um médico de fora, ele tem que ser cadastrado. Quando a gente vai fazer uma contratação, a gente não faz uma contratação à toa. O médico tem que trazer toda a documentação dele. Então, isso é a responsabilidade do gestor. Ele não pode fazer uma contratação de qualquer maneira. Então, esse cuidado a gente já faz. Mas você vê, essas pessoas elas têm a fala muito fácil, né? Elas são muito eloquentes e elas convencem muitas vezes as pessoas. Pra você ter uma ideia, essa paciente, essa falsária, ela atendeu advogados, né? Advogados cobrando uma consulta a preço caro, que a gente nem vê, assim, em Teresina, um valor de uma consulta que ela estava cobrando. Então, assim, é uma coisa muito séria. Mas contratação no hospital público ou no hospital privado, ele tem todo um protocolo, a pessoa tem que apresentar a documentação. Se não apresentar a documentação, não pode ser contratada. Então, assim, a gente não corre esse risco aqui. Acabam tendo características convincentes, né, doutor Oswaldo? Doutor Oswaldo, muito obrigada pelas informações sobre essa situação. Doutor Oswaldo deixou bem claro que essa falsa médica não tem vínculo nenhum com o Hospital Getúlio Vargas, mas acabou fazendo algumas visitas a um paciente e assim o hospital percebeu que algo de errado estava acontecendo ali e acabou fazendo essa denúncia ao Conselho Regional de Medicina. A falsa médica, né, ela continua presa, né, acabou confessando e está aí à disposição da polícia. Joelson.